Boa noite a todos. Aqueles que têm Bíblia, eu convido a abrir em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Efésios, capítulo 5, verso 1 e verso 2. Eu confesso que estou pregando sobre Efésios um pouco sem querer hoje à noite. Eu tive dificuldades com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. E numa semana não daria para dar a atenção necessária àquele versículo que eu deveria dar. Então, hoje à noite, vamos falar sobre Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2, que diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai ou vivem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós todos estamos reunidos incapazes de agradar ao Senhor, inteiramente pecaminosos perante a sua vista. Se não fosse a obra do seu Filho e a aplicação daquela obra redentora pelo Espírito Santo, nós não poderíamos fazer tanto pregar quanto escutar. Senhor Deus, nós vimos a Ti com a sua misericórdia, sabendo que o Deus é o Deus compassivo, perdoador, que abre os olhos dos pecadores, que muda o coração de pedra para coração de carne. Pedimos essa obra hoje à noite, em todos os corações que escutam a sua palavra. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Na história do avivamento, tem 3 elementos. A causa é o Espírito Santo trabalhando nos corações de pecadores e cristãos ao mesmo tempo. Isso é avivamento. O instrumento do avivamento é sempre a palavra de Deus. A palavra de Deus faz o milagre de avivamento e o resultado é sempre uma vida mais bíblica. Isso é avivamento. Se você olhar os grandes avivamentos ingleses, os 2 grandes avivamentos americanos, em 1800 e pouco, se você olhar todos os movimentos de avivamento do Senhor, é sempre o Espírito Santo que causa, o instrumento é a palavra de Deus e o resultado é sempre uma vida conforme a palavra de Deus. E você quer saber de alguma coisa curiosa? Os batistas sempre chegam no final do avivamento. Chegam os batistas e o avivamento para. E você fala, tem 2 formas de interpretar isso. Ou o batista apaga avivamento, ou os verdadeiros salvos entre toda a borbúria vão para a igreja batista depois. Pode ficar à vontade de interpretar esses dados. Mas, quando estamos falando sobre o avivamento, é sempre alvo de muito debate o que é o avivamento. As pessoas falam, eles olham para o coração da igreja e falam, quando o Espírito Santo mover pela palavra, haverá grande emoção, correr e sobrefluir de compaixão, simpatia, felicidade e amor. Outros olham para as mãos da igreja e falam, olha, quando Deus move, quando vem verdadeiro avivamento, é visto nas obras uma explosão de movimento missionário, explosão de evangelismo, pessoas saindo, levando, trabalhando com as suas mãos e pés. E outros, um grupo bem seleto de chatos, acreditam que o avivamento é
teologia absolutamente certo. Se a palavra de Deus ensina 1, 2 e 3, e você declara outra coisa, você não é avivado, você não é irmão meu, você é perdido. Que nos traz a pergunta: como é que eu sei se alguém é convertido? Como é que eu sei que alguém é avivado? Como é que eu sei que eu sou um verdadeiro filho de Deus? Como eu posso saber se eu sou verdadeiramente salvo em Cristo Jesus? E Paulo, ele nos surpreende nessa passagem de Efésios 5, versículo 1. Ele nos dá 3 coisas. Primeiro, ele fala o único fruto objetivo da conversão é que não é intensidade de emoção, mas na imitação de Deus. Ele fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele fala: primeiro, você vai imitar a Deus. Segundo, fruto da conversão e avivamento não é visto nas obras, é visto na vida, no andar. Como diz no NVI, vivem em amor. E terceiro e último, ele fala que o fruto da conversão e do avivamento, a obra genuína do Espírito Santo pela palavra, a vida bíblica que ela produz, não é exatidão teológica, é semelhança a Jesus Cristo. É isso que ele fala aqui no final. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Paulo não está sendo teórico aqui, ele não está falando, olha, se isso está na sua cabeça e se isso está no seu coração. Ele está sendo bem prático, porque ele já pula em Efésios 5, versículo 3, ele já começa a falar sobre o que é amor falso. Olha a lista, versículo 3 até o versículo 5. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Entende que Paulo está sendo bem prático. Tem alguns aqui, hoje à noite, na verdade, todos hoje à noite, vão chegar o dia que estão no leito da morte. E alguns aqui, hoje à noite, morrendo, irão perante Deus, e Deus o receberá como filho amado. Glória eterna com Jesus Cristo, o Senhor a quem ele servia. Outros aqui hoje à noite vão morrer e vão para longe da presença de Deus, no tormento eterno. E Paulo está estabelecendo bem praticamente o que é as marcas de alguém que vai a estar com Deus e alguém que não vai estar com Deus. Ele fala: olha, você tem alguém aqui que é impuro, tem alguém aqui que ama dinheiro, tem alguém que ama conversas que não é ação de graça, tem alguém aqui cuja vida, vontade e si mesmo é controlado por alguma coisa que não seja Deus. Marcas de amor falso em Efésios 3, 5, 3 a 5. Não tem herança do reino de Cristo e de Deus. Paulo está falando você pode ser religioso, você pode estar aqui hoje à noite, você pode já ter feito uma decisão para Cristo, você já pode ter orado uma oração
Mas se a sua vida não tem as evidências de versículos 1 e 2, então hoje à noite você não vai ao céu. E o melhor exemplo é o próprio apóstolo Paulo. O Paulo que escreve aqui é radicalmente diferente do Paulo que nós estudamos em Atos 8 com o pastor. Lembra que ele estava andando a Damasco, com cartas na sua toga, aquele baixinho judeu feio. E ele estava respirando morte e perseguição contra todo mundo. Religioso? Sim. Filho do inferno? Sim também. E aqui, aquele rabugento chato que estava perseguindo todo mundo, agora ele fala, olha, a não ser que você está imitando a Deus, a não ser que você está vivendo em amor, a não ser que você tem como exemplo Jesus Cristo, não tem esperança. Não tem esperança. O apóstolo João coloca de uma forma até mais sucinta. O João, ele coloca tudo de uma forma bem mais sucinta. Ele estabelece, qualquer que ama, 1 João 4, 7 a 8, qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Simples assim, enfático. 1 João 4, 20, de novo ele se repete, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então vamos olhar essa passagem de Efésios 5, versículo 1, bem de perto. Primeiro, o único fruto de conversão e de vida espiritual não é a intensidade emocional, mas é a imitação de Deus. É assim que ele começa, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Alguém que faz mímica não está impersonando as maneiras, assim, os padrões gerais de alguém. Ele está imitando características específicas. Como é que sabemos que Amanda é filho de Tiago e Ana? Nós percebemos que ela tem aquele olhar, que ela tem aquele jeitinho que remete à memória os pais. E Paulo está dizendo, olha, se você é filho de Deus, então a sua vida vai remeter à memória do seu pai. Basicamente é isso que ele fala. E tudo começou dessa forma. Nas primeiras pregações de Cristo, em Mateus 5,48, ele fala, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Cristo disse, seja como Deus. 1 Pedro 1, 15 e 16, Pedro diz, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Pedro diz, seja como Deus. E Paulo, em 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo diz, tornem-se os meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo diz, seja como Cristo. A mensagem da palavra de Deus é, o seu padrão de ensino, o seu padrão de agir, o seu padrão de serviço, amor e talento, não é alguém da igreja. É o próprio Deus. É o próprio Deus. E você pergunta como? Isso é uma ótima pergunta a essa altura. Como que eu posso ser como Deus? Olha comigo em 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, versículo 18. 1 Coríntios 3, versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo
transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Você entende isso? Eu não quero atrapalhar quem está escutando áudio de WhatsApp. Eu odeio ser incômodo. Mas quando nós perguntamos como é que nós podemos ser como Cristo, a resposta está para nós em 1 Coríntios 3, 18. A resposta que Paulo dá é: olha para o Senhor e o Espírito é que vai fazer a transformação. Não é obra do braço da carne. E se é que tem uma coisa que a Bíblia ressalta de Gênesis a Apocalipse, é que a carne é fraca. É impossível imitar Deus pelo coração e vontade dos homens. João, ele coloca dessa forma, em 1 João 3,2, ele fala: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Em outras palavras, a vida cristã toda é resumido nessa frase: sede imitadores de Deus. Se você está tendo dificuldade de saber o que Deus quer da sua vida hoje à noite, qual caminho tomar, a palavra de Deus para você é: conhece Deus melhor. Isso é a sua missão, conhecer Deus melhor. Nada nesse mundo compara a importância disso. Isso precisa ser a sua primeira, maior procura e busca nessa vida. E você fala: mas é fácil falar, imitar Deus. Mas é difícil de fazer. E tem alguns hipócritas que vão falar: olha, é só se esforçar mais. É como se a vida cristã fosse escrita em tábuas de pedra e bastava guardar essas tábuas de pedra e olha, se você não está conseguindo como eu estou conseguindo, então obviamente você é a peça defeituosa. Eu odeio essa galera. São galera folgado, não sabe das escrituras, frouxos, hipócritas e outros adjetivos mais. Mas nós também caímos na mesma tentação de pensar que eu posso agradar a Deus com os meus sacrifícios, com o meu próprio poder. Não é porque eles aprenderam essa teologia de alguém, é porque nasceu da própria carne pecaminosa. Não foi isso a mentira do Satanás a Eva? Olha, tem um jeito de você ser como Deus, que não requer comunhão com Deus, que não requer a presença de Deus, que não requer a bênção de Deus. Coma do fruto e serás como Deus. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia fala: começa entendendo que você não pode ser como Deus. A Bíblia já joga na sua cara: você não pode ser como Deus. Isso faz você pobre de espírito. Isso faz você chorar sobre os seus pecados e você se torna os que choram. Isso faz de você um dos humildes, aqueles que têm um grande problema que eles não conseguem consertar sozinhos. E esse pecado, esse senso que você é um pecador, deixa você com fome e sede não de tentar mais, mas de procurar aquele que pela graça livremente dá o seu Espírito. A Bíblia nos dá esse paradoxo. De um lado, seja como Deus. E de outro lado, você nunca será como Deus. Êxodo 20, os 10 mandamentos. É claro para você e eu que a palavra de Deus diz, mas qual de nós guardou esses mandamentos?
Mateus 5 é claro entender o que Jesus está falando sobre a identidade de quem é cidadão do céu. Mas qual de nós, você e eu, se qualifica para ser? Como é que ele resolve esse paradoxo? Olha como em Efésios 3. Efésios 3. Paulo, ele resolve para nós esse paradoxo. Eu preciso ser como Deus, eu preciso imitar Deus, exatamente, mas eu não consigo ser como Deus. Efésios capítulo 3, versículo 16 a 19. Olha a oração de Paulo, ele vai colocar esses dois conceitos juntos. Ele fala, versículo 16, oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. De onde vem esse poder? Por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Eu sou pecador, Deus fala para mim, seja como eu, Deus. Mas eu, pecador, não posso ser como Deus. Então, se eu não posso ser o que eu deveria ser, eu preciso que alguém venha dentro de mim e faz o que agrada a Deus, e me faz imitar a Deus, e faça o que eu, com meu pecado e pecado, não posso fazer. Versículo 16. Ele os fortalece no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. O Espírito de Deus vem fazer a obra. E qual é o resultado dessa obra? Versículo 19, o final. Vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É somente pela obra interna do Espírito Santo, pela obra regeneradora de Jesus Cristo, pela obra de Deus Pai em pessoa, que nós podemos imitar a Deus. É o poder de Deus, não é o seu poder 2. Paulo fala que o fruto da conversão e do avivamento não é visto em obras, mas em uma vida de amor. Efésios 5, versículo 2. Vivem em amor. Andai em amor. Então Paulo, ele fala, imita a Deus. Em que sentido eu devo imitar a Deus? Andai em amor. Versículo 1 está usando a palavra portanto. Então, Efésios 5, versículo 1 fala, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Cada vez que você vê a palavra portanto, está mostrando a conclusão de alguma coisa. Está apontando para trás. E o que fica para trás? Efésios 4, versículo 31 fica para trás. Ele fala, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. É isso que o portanto está assinalando em versículo 1 de capítulo 5. Essas coisas, amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, toda maldade é o oposto do que é andar imitando Deus. É o oposto do amor. E as palavras que ele
mostra aqui, ele fala, olha, onde essas coisas estão presentes, o amor não está. Onde essas coisas estão presentes, o amor não está. Nota em versículo 31 de capítulo 4, ele fala toda a amargura, indignação e ira. Essas três coisas são internas. São internas. A palavra grega usada aqui é tumnus, de onde nós temos a palavra tumor, que a nossa amiga, Thaís, pode te explicar que é uma coisa crescendo, muitas vezes por dentro. Leva tempo para diagnosticar, porque está crescendo, mas está crescendo dentro e dentro e dentro, até que começa a colocar as outras coisas em outros lugares. E você sabe que você tem um problema. Mas você fala com a Thaís que ela resolve para você. Amargura, indignação e ira são coisas internas. São coisas que vão crescendo e crescendo e crescendo dentro de você, até o que resta não é um ser humano, é simplesmente um amargurado, um indignado e um irado. Mas essas coisas não podem ser controladas. Você não pode segurar e tampar e falar, eu vou guardar um pouquinho. Não, ela se expressa como gritaria. Ou você explode publicamente, ou calúnia. É onde que eu vou atrás das suas costas e eu falo, comento com seus amigos. Nossa, você viu o que aconteceu? Você viu o que a pessoa fez? Ou se expressa publicamente, ou se expressa particularmente, mas é sempre gritaria ou calúnia, é prova que tem alguma coisa crescendo em você que não é o amor. E não importa que tipo de maldade seja, é o oposto de amor. É o oposto de amor. O oposto do que você deveria ser. Mas, em versículo 32, ele fala, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Nota as características de amor explicados aqui. Amor é bondoso, amor é compassivo, amor é perdoador. A incapacidade de perdoar é o que causa a amargura. A incapacidade de perdoar é o que causa a indignação e a ira. A incapacidade de perdoar é o que produz gritaria e calúnia. A incapacidade de perdoar é que produz toda maldade. Perdão é o foco central desse versículo 32, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Qual é o motivo que não existe perdão? Que não existe amor. Não existe. Essa pessoa não tem parte nem sorte na herança no reino de Deus. Paulo afirma isso claramente. Então, como é que eu posso tirar a amargura, tirar essa indignação, essa ira, gritaria, calúnia e toda maldade? Como que eu posso me revestir de bondade, compaixão, perdão mútua? Mais esforço? Não. Não. A resposta que ele fala é, imita a Deus. E a única forma que você vai imitar a Deus é quando Ele converte a sua alma. Quando, para ser bondoso, compassivo e perdoador, você precisa imitar a Deus em uma característica específica. Isso é andando no amor. Como é que Paulo mede o amor? Como é que Paulo mede o amor? Como você pode medir o seu amor, se você está amando pouco ou muito? A medida do amor na palavra de Deus não é sacrifício. Não é. A medida do amor na palavra de Deus é sempre o perdão. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele pegou um monte de pecadores, inimigos dele, por sinal, mortos em ofensas e pecados, que odiavam Deus, e Ele
mandou seu filho que morreu na cruz para que ele pudesse trazer esses inimigos, esses odiadores de Deus, para o céu, onde ele teria comunhão com ele dia após dia, dia e noite, pela eternidade. Isso é o tamanho do perdão de Deus para conosco. E você pergunta, eu amo dessa forma? Eu amo ao ponto de perdoar? Os filhos de Deus amam. Os discípulos de Jesus amam uns aos outros. João fala, se você não ama dessa forma, nem é filho de Deus. Nem é filho de Deus. Será que tem amargura contra alguém por alguma coisa que eles fizeram? Será que você tem raiva, ira contra as pessoas, aquele ira que vai crescendo como um tumor no seu coração? Será que você fala maliciosamente atrás das suas costas? Será que você assalta eles verbalmente? Essas não são características de amor. Então, como é que eu perdoo? Como é que eu perdoo? Paulo fala em Efésios 4:32, ele fala, olha, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Você está entendendo o que Paulo diz aqui? Não existe pecado ou pecador contra você no âmbito cristão que Jesus Cristo já não morreu e pagou aquele pecado. Quem é você que vai falar para Deus, olha, castiga aquela pessoa de novo pelo mesmo pecado que Cristo se sacrificou para perdoar? Impossível. Você não tem esse direito. Eu não tenho esse direito. Então não importa como eles se machucam você, como eles falam mal de você, como eles esmagam você e deixam hematoma na sua alma que ofendem você, não importa. Cristo já pagou a penalidade daquele pecado. 1 Pedro 2:24 fala para essa realidade. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Jesus já derramou o seu pecado, o seu sangue, desculpe, quase caí na heresia, né? Jesus derramando o seu pecado. Jesus derramou o seu sangue para cobrir o pecado, a maldição daquele pecado. O sofrimento é a consequência daquele pecado que você se acha justo em estender ao outro, já foi carregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo fala, olha, em versículo 32, Efésios 4:32, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu ofendo a Deus muito. E você também ofende a Deus muito. E mesmo assim, você sabe o que Deus fala para nós? Ele fala, Dave, o que eu posso fazer com você? O seu pecado já foi colocado no meu filho. A maldição do seu pecado já foi carregado pelo meu filho. A punição, que merecidamente é sua, já foi levado pelo meu filho. Não vou cobrar isso 2 vezes. Não tem mais o que ser punido. Está consumado. A extensão do perdão de Deus em Cristo estende a cada pecado na minha vida inteira. Olha em 1 João, por favor. 1 João 2:12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Colossenses 2:13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne,
Deus os vivificou juntamente com Cristo. Mas nota, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Ou seja, um relato de todos os meus pecados e seus pecados, se você está em Cristo, foi escrito por Deus. Ele registrou cada pecado do passado, do presente e do seu futuro. Isso aconteceu há 2000 anos, entende? Antes de você nascer, todos os seus pecados estavam registrados. E ele pegou esse registro, ele dobrou muitas vezes, colocou na mão de Cristo e atravessou os pecados e a mão de Cristo na cruz, com um prego. É isso que ele fala aqui. Olha, ele a removeu pregando-a na cruz. E se você fala, eu ainda tenho pecado para pagar, Deus ainda está me punindo até eu agradar Ele de alguma coisa, você está falando, aquela mão na cruz não tem poder de perdoar os seus pecados. Isso é uma existência muito triste para você se viver uma fantasia inteiramente absurda. Efésios 1:7. Nós nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus olha para mim e fala, Dave, você vai continuar pecando? Eu não posso fazer nada. Cristo levou a punição. Está resolvido. Mas Deus diz, eu quero que você anda como eu ando. Como eu ando. Deus perdoou vocês em Cristo. E vocês agora pegam esse perdão que Deus te estendeu e dá aos seus próximos. Isso é a base do casamento, isso é a base da salvação. Porque Deus me mostrou graça e perdão. Eu sou completo. Se ela me trair, se ela me deixar, se ela morrer, eu não cesso de ser incompleto, porque o que me faz completo é a graça e o perdão de Deus. Não importa o que os outros falem. Deus estendeu a sua graça e me perdoou. E agora, a minha missão é pegar esse perdão e essa graça e dar a quem precisa. Deus fala, eu quero que você tenha o mesmo tipo de amor. O amor que nunca alimenta a amargura. O amor que nunca lembra dos pecados. 1 Pedro 4:8 diz, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amor sincero, amor fervoroso. Você sabe o que é? A palavra grega aqui é ekten. Significa um músculo que é esticado ao seu limite anatomical limit. Ao seu limite física, vamos deixar assim. E Pedro está falando, o seu amor deveria esticar-se aos limites para perdoar não só um pecado ou outro, mas muitíssimos. Provérbios 10:12 fala, o amor perdoa todas as ofensas. E é isso que está acontecendo em Efésios. Nosso Deus está falando isso. Olha, Deus amou você, Ele perdoou você, não tem mais amargura de Deus, não tem mais ira de Deus, não tem mais calúnia e nada existe. Aquele registro foi embora. Mas se alguém pecar contra mim, eu não preciso ir lá e confrontar. Mateus 18 não fala sobre se um irmão te ofender, blá blá blá. Sim, precisa às vezes. Mas antes de ir, o pecado dele precisa ser perdoado. Antes de ir. Terceiro e último, nós vimos que o fruto da conversão e do avivamento é imitar Deus. Nós vimos que é viver em amor. E por final, eu gostaria de comentar
Versículo 2 de Efésios 5, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Paulo diz que o fruto da conversão e da vida espiritual não é visto em exatidão teológica, é visto na semelhança com Jesus Cristo. É visto na semelhança com Jesus Cristo. Paulo, ele diz, ama como Deus amou. E a gente pergunta, como é que Deus ama? Deus ama dessa forma. Ele perdoa o pecado. Não importa a gravidade ou pecaminosidade, o grau grande ou pequeno, Deus perdoa o pecado. Quem é o exemplo disso? Quem é o exemplo perfeito disso? Somente Cristo. Somente Cristo. Efésios 5, versículo 2, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O amor de Cristo não era um amor emocional. Ele se deu tudo de si. Não até o limite da emoção, mas tudo mesmo. O amor de Cristo a nós não é baseado na reciprocidade. Você me ama o tanto, eu vou te amar o tanto que você me ama. Não. O amor de Cristo foi além disso. O amor de Cristo, esse amor humilde, obediente, autossacrificador que fala, eu amo, não por causa daquilo que eu pego desse relacionamento, mas é porque é a minha natureza amar. É a minha natureza amar. O amor dele não é condicional, é incondicional. Quando nós machucamos eles, quando nós entristeçamos ele, quando nós somos rebeldes e infiéis, Cristo nos ama. Em João 13, tem o famoso passagem sobre o Senhor lavando os pés dos seus discípulos. Eles estavam debatendo quem seria o maior no reino de Deus. E ele estava prestes, aquela noite, o dia seguinte, na verdade, ser crucificado. E eles estão debatendo quem é o maior, como se tivesse um debate, como se a resposta não fosse, obviamente, Cristo. E o que Cristo está fazendo para eles? Cuidando, amando, servindo. O amor de Cristo por nós nunca foi recíproca. Quando as pessoas na cruz estão cuspindo e amaldiçoando ele, ele ora, Pai, perdoa-lhes. Pai, ama-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Cristo e Cristo somente é o nosso grande exemplo. Isso é possível? É sim. É sim. Em conclusão, é sim. Primeira, pela regeneração. 2 Pedro 1,4 diz, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se fossem participantes da natureza divina. Lembra o que eu falei? O poder não está em você. Você precisa ser participante da natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Você pode amar e perdoar como Deus, porque quando você é convertido, quando você é regenerado, você se torna participante da natureza divina, que faz esse padrão de vida possível. Segundo, é possível pela santificação. Adoro a santificação, um dia a gente vai comentar mais sobre. Mas é quando o Espírito de Deus trabalha na vida do crente para conformar ele à imagem de Cristo. Isso é santificação. E sempre começa com a primeira coisa, o fruto do Espírito é amor, é perdão e cobre todos os pecados. Vamos ficar em pé? Vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Senhor, sabemos que o Senhor quer que nós sejamos
contigo e semelhantes a ti. E nós sabemos, Senhor, que não podemos ser isso por nós mesmos. Então não é de surpreender, Senhor, que precisamos de Cristo, que precisamos do seu Espírito, que precisamos da sua graça e misericórdia, do seu exemplo de olhos claros para ver o que Cristo fez por nós e nós estender esse perdão, esse amor, essa graça aos outros ao nosso redor. Pedimos, Senhor Deus, que enche-nos do teu Espírito, que nos dá esses recursos divinos para que nós podemos confiar em ti para fazer aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, através de Cristo, em qual nome nós oramos. Amém.